Sabe aquelas crianças que não têm limite? Você já conheceu algum adulto, ou um namorado, uma namorada, que não entende o que é limite? Do que eu tô falando? De pessoas que não sabem ouvir não, de pessoas que não sabem o limite de uma outra pessoa, que não sabem ouvir, eu não posso, agora não dá, eu tô ocupado, eu tô ocupada, é disso que eu tô falando. Pessoas assim são muito difíceis da gente lidar, que elas não entendem quando a gente não pode, quando é difícil, né? E essas pessoas, elas geralmente são pessoas tóxicas ou narcisistas. Quando a gente vai pensar num diagnóstico de narcisismo, a gente tem que eliminar por etapas. Não é simplesmente dizer essa pessoa é narcisista. Não é assim. O que é eliminar por etapas? A gente tem que pensar num contexto biopsicossocial. O que é isso? A gente tem que eliminar a primeira fonte, biológica. Uma pessoa narcisista, a gente tem que verificar como está o cérebro dessa pessoa. Se ela não tem nada que possa estar, nada que possa influir o cérebro dessa pessoa para que haja uma modificação no comportamento dessa pessoa. Lobo frontotemporal e as amígdalas. Elas são fundamentais para que o cérebro de uma pessoa funcione corretamente. Eliminando essa primeira etapa, nós vamos para a segunda etapa, que é uma anamnese, ou seja, uma entrevista de como é e de como foi a infância dessa pessoa. Essa pessoa, ela teve uma infância boa, ela não teve nenhuma doença, ela estudou bem, a vida dela foi normal, ela teve amigos, ela desenvolveu tudo bem, ela teve relacionamentos, ela teve namoros. Tudo isso é importante para a gente começar a eliminar o histórico dessa pessoa, tá? O que acontece? Como foi a infância dessa pessoa? Foi tudo bem? Como foi o relacionamento com os pais? Davam limites para essa criança, para esse homem ou essa mulher quando era criança? Essa criança teve limites? E como essa criança lidava com os limites? Ou os pais enjoavam, quando essa criança não respeitava os limites, eles deixavam? Como essa criança era à mesa na hora da alimentação? Essa criança comia muito? Essa criança, ou os pais enchiam essa criança de comida? Né? Isso é importante saber. Né? Essa criança, ela respeitava, né? Essa criança, ela lidava bem com a frustração, porque é importante a criança lidar com frustração. A criança precisa lidar, entendeu? Ou ela fazia o que ela queria para os pais não ficarem incomodados, porque isso também pode acontecer. Às vezes os pais são muito ocupados, eles não fazem porque eles querem. Eles fazem muitas vezes porque, sei lá, porque às vezes foi o modo que eles aprenderam, né? Então, muitas vezes, exercer a função de autoridade para os pais é muito difícil, entendeu? E eles, às vezes, não querem se passar por pais bravos, entendeu? Só que nem sempre ser permissivo significa ser bom. Às vezes, os filhos entendem isso como abandono, entenderam? Não é consciente, tá? Dar limite exige presença, energia, exige estar ali e exige amor, principalmente. É muito difícil dizer não e sustentar esse não para os filhos. Os filhos nem sempre entendem isso. Dizer não incomoda muito para os pais e para os filhos, tá? A criança, quando ela não entende os limites, ou os pais, quando eles não sustentam, essa criança perde o chão. Essa é a verdade. Tá? E na verdade, a criança, ela fica com uma falsa força. O que é uma falsa força? A criança, ela acha que ela pode tudo, mas na verdade, no inconsciente, ela não se sente amada. Por quê? Porque na verdade, ela acha que ela manda nos pais, ela manda na história, ela manda na situação. Isso faz da criança, a criança vai desenvolvendo uma mesma estrutura como se ela fosse um adulto. E ela vai desenvolvendo esse narcisismo,
que na verdade é um narcisismo social. E é um narcisismo defensivo. Ela desenvolve uma casca de arrogância já na infância, tá? E ela perde os limites. E ela não se sente vulnerável. Porque essa força aparente que a criança tem, na verdade, é falta de autoestima, tá? O que acontece? Essa liberdade que ela teve na infância, ela leva para a vida adulta. Apesar de aparentemente ela ter um ego auxiliar, e ela vai encontrar alguém que tem uma estrutura de personalidade que não tem esse ego auxiliar, toda essa arrogância, ela levando para a vida adulta, ela vai procurar alguém que tenha esse brilho, que ela busca esse brilho, mas ela, embora entenda a dor do outro, o sentimento do outro, ela não entra em contato com ele. Isso se forma porque ela tem essa casca. Essa pessoa, ela vai desenvolvendo essa estrutura de personalidade que vai ser muito difícil conviver com outras pessoas. Porque imagine você, uma pessoa que ela não dá importância para o que o outro sente. Ela sempre vai jogar a responsabilidade dos seus comportamentos em outra pessoa, né? Ela é uma vítima da história dela? Ela é, com toda certeza. Mas ela não vai entender isso. Ela sempre vai acreditar que o outro faz dele um culpado, o outro é o culpado pela história dele. Porque ele projeta a história dele em outra pessoa, tá? Então essa começa sendo a raiz do problema dessa pessoa, entendeu? Então é uma pessoa exibida, é uma pessoa que quer aparentar sempre ser a pessoa que vai ser legal, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Mas, na verdade, ela cria essa imagem porque ela precisa ser assim. E ela não vai permitir que outra pessoa brilhe mais que ela. Nunca. Porque ela tem essa coisa muito ferida dentro dela que ela não consegue enxergar. Entenderam? Então, essa dissonância cognitiva que essa pessoa tem, ela não vai consertar no amor, porque ela não vai sentir amor, né? Ela não sabe o que é isso. Ela não aprendeu na infância, ela não aprendeu na adolescência. É uma pessoa que ela tem encontros, relacionamentos fugazes, né? Então, veja bem, ela tem barreiras de proteção na vida dela. E para quebrar isso, ela teria que levar anos de tratamento. Mas, será que ela quer? Eis a questão, né? Ela não se sustenta porque, apesar dela aparentar ter um ego forte, ela não tem. Ela poderia quebrar. Hoje, eu trago esse início de onde é que se inicia esse processo desse transtorno de personalidade, que é tão difícil as pessoas conviverem, porque as pessoas não dão conta de conviver com alguém com esse transtorno que é tão difícil, tão pesado, entendeu? Depois, durante a semana, eu trago como que se vai decorrendo os relacionamentos com essa pessoa, porque é uma pessoa que trai, é uma pessoa que não se mantém, é uma pessoa que sempre busca outras pessoas, outros relacionamentos e ninguém dá conta de conviver, tá bom? Fica aqui a minha dica de hoje. Um abraço a todos.